Essa é a Central do Empreendedor Dúvidas, um projeto do Grupo de Comunicação BSTV em parceria com IAJA, IMAN, IAP, TV Vale das Artes, Grupo Union com o Brasil e o Escritório de Contabilidade Central do Empreendedor. O programa de hoje tratará de dúvidas trabalhistas e o tema é férias. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você, meu amigo, minha amiga, empreendedor e empreendedora de todo o território nacional que acompanha esse projeto muito legal do Grupo de Comunicação BSTV em parceria com a Com Brasil, trazendo aqui dúvidas contábeis, trabalhistas, tributárias e empresariais para todos os empreendedores que estão começando e, por que não dizer, para aqueles funcionários que também estão curiosos sobre os seus direitos trabalhistas, especificamente no dia de hoje falando sobre férias. Com ela, minha companheira de tantos programas, Thaís de Jesus. A Thaís falará hoje sobre férias conosco. Se eu faltar, primeira pergunta, vamos começar logo do começo. Se eu faltar, vai ter desconto das minhas férias? Bom, se você faltar, sim, a depender. Se você faltar até 5 vezes dentro do seu período aquisitivo, você não vai ter desconto nas suas férias. Se você faltar de 6 a 14 vezes dentro do período aquisitivo de férias, digo dentro do período aquisitivo porque tem diferença entre um ano e o período aquisitivo. Dentro do período aquisitivo, você vai reduzir as suas férias para apenas 24 dias. Se você faltar de 15 até 23 dias dentro do seu período aquisitivo, você vai diminuir suas férias de 30 para 18 dias. E se você faltar de 24 até 32 dias dentro do período aquisitivo, você vai diminuir suas férias para apenas 12 dias, menos de 2 semanas. Se você faltar mais de 33 dias dentro do seu período aquisitivo, quando eu falo dentro do período aquisitivo, eu quero dizer que não precisa ser consecutivo, não precisa ser na sequência, faltar um mês seguido, mais 3 dias no ano. Não, pode ser dividido, parcelado ali dentro desses 12 meses de período aquisitivo. Se você faltar mais de 33 vezes, você perde 100% das suas férias, você perde os 30 dias. Mas daí a pergunta que fica é, o que é período aquisitivo? Como funciona isso quando se trata de férias? Período aquisitivo, ele começa a contar a partir do momento em que você entra na empresa. Ele começa do primeiro dia que você entrou na empresa, certo? Que foi registrado, e vai até um ano depois, certo? Então, se você entrou no dia 1º de janeiro na empresa, por exemplo, de 2024, ele até 31 de dezembro de 2024, você formou um período aquisitivo. Mas isso acontece se você entrar em abril também. Se eu entrei em abril de 2024, 1º de abril de 2024, até o dia 31 de março de 2025, eu formei um período aquisitivo. Ou seja, 365 dias contados a partir do momento em que eu entrei na empresa. Feriado dilata férias? Por exemplo, vou tirar férias no Natal, um pouco antes do Natal. E daí o feriado do Natal está no meio das minhas férias. Faz com que eu tenha um dia a mais no final desse período? Não, não é uma obrigação do seu empregador te dar mais dias de férias ou dilatar as suas férias por conta do feriado. Se as suas férias caíram, né, nesse período, por exemplo, de festas e tudo mais, e tinha lá o Natal, tinha lá o dia 1º, né, de janeiro, dentro desse período, infelizmente as suas férias não serão dilatadas obrigatoriamente. Férias podem iniciar em qualquer dia, Thaís, ou tem algum dia específico para início? Já que estávamos falando sobre feriados, né, as férias não podem iniciar no feriado ou um dia antes do feriado. Também não pode iniciar em fim de semana, considerando fim de semana sábado e domingo, tá? Assim como não pode iniciar um dia antes, na sexta-feira. Então, sexta, sábado e domingo está proibido, feriado está proibido e um dia antes dos feriados também estão proibidos. Thaís, domingos contam como dia de férias? Eu, por exemplo, se eu tiro 30 dias, vai contar o domingo também nesse meio tempo? Sim, as férias elas contam 30 dias seguidos, 10 dias seguidos, enfim, o período que você tirar de dias seguidos. E aí pouco importa se tem um domingo no meio do caminho, se teria a sua folga, mesmo que fosse numa segunda no meio do caminho, se tem o feriado, por exemplo, que a gente já respondeu aqui, não importa. Isso conta como dias de férias sim, porque são dias seguidos, corridos.
Quem escolhe as férias? Sou eu, funcionário, ou é um empregador, dependendo da circunstância e da decisão do que for mais importante para a empresa? Olha, ainda que algumas empresas estejam abertas ao diálogo, né? Quem decide é o empresário, é a empresa, tá? O funcionário, lógico, pode dar a ideia de, olha, eu gostaria de tirar em tal período, em tal época, mas é a empresa quem decide, porque ela quem sabe de todos os funcionários que estão lá dentro, mesmo que seja reduzida a quantidade de funcionários, ela quem vai ter o controle total de quem pode tirar férias quando, o que fazer, então quem decide é sempre a empresa. Com quanto tempo de antecedência a empresa tem que me informar sobre as minhas férias, até para eu programar uma viagem, de repente coincidir umas férias em família? Como que isso funciona? Quanto tempo de antecedência, Thaís? Salvo algum decreto que abram ali ou alguma mudança na lei, estamos em 2024 afinal, né? São 30 dias para a empresa de antecedência falar para o funcionário. Então são 30 dias de aviso prévio de férias, não de rescisão, para a empresa avisar o funcionário, tá? Assim ele pode se programar. Acontece que, por exemplo, na época da pandemia, diminuiu para só 2 dias, porque estávamos num percalço, né? Estava um caos no país. Mas já voltou ao normal, então são 30 dias de antecedência para que o funcionário possa se programar. Posso dividir férias? E se posso, em quantas vezes? Sim, as férias podem ser divididas em até 3 vezes, mas temos algumas regras nessa divisão, tá? Um dos períodos não pode ser menor do que 14 dias. Então ele tem que ser, pelo menos um dos períodos tem de ter 14 dias ou mais. E nenhum dos 3 períodos pode ser inferior a 5 dias, tá? Então eu posso ter um período de 5 dias, um de 14 e um de 11, por exemplo, tá? Mas eu não posso ter nenhum desses períodos abaixo de 5 dias e um deles tem de ser, com certeza, acima de 14 dias. Ô, Thaís, se eu tirar essas férias divididas, eu vou receber também dividido ou vou receber tudo de uma vez, na primeira vez que eu sair de férias e depois eu recebo o resto? Não, da mesma maneira que você goza as férias, né, que você sai de férias, você recebe as férias. São sempre proporcionais aos dias em que você gozar as férias. Então, se eu sair 10 dias de férias no momento e depois vou tirar os outros 20 dias, então eu vou receber no primeiro momento sobre os 10 dias que eu saí de férias e futuramente eu receberei os outros 20 dias. Sou obrigado a tirar 30 dias de férias corridos, caso o meu patrão defina que seriam 30 dias, ou eu posso optar por dividir? Quem opta? Eu ou a empresa? Quem define se terá divisão ou não é a empresa, da mesma maneira que quem define o período de férias é a empresa, certo? O que pode acontecer é de você vender um período dessas férias e essa opção é sua. Você, como funcionário, tem essa opção. Mas não sendo uma venda de um dos períodos e sim só uma divisão, aí é a empresa quem tem que definir. Essa é justamente minha próxima pergunta. Eu posso vender minhas férias? E como funciona essa divisão? Posso vender tudo ou tem um limite? E se eu vender, o que acontece? O quanto que eu recebo por isso? Toda vez que você sai de férias, você recebe o valor das férias, que é proporcional ao salário daquele tempo que você sair de férias. Então, se eu sair 15 dias, eu vou receber proporcional ao salário de 15 dias. Mais 1/3 desse mesmo valor. Então, eu ganho 1,333 proporcionais ao salário daquele período que eu saí de férias. Bom, você pode sim vender suas férias. Se é essa a pergunta, sim, você pode vender. Completas, posso vender os 30 dias? Não, você vai vender no máximo 10 dias das suas férias. Você não pode vender mais do que 10 dias das suas férias. Ou seja, no mínimo 20 dentro de um ano você tem de gozar de férias e os outros 10 você pode vender. Essa opção é do empregado e não do empregador, ok? O que significa na prática vender as férias? Vender os dias de férias significa que você vai... Por exemplo, se eu vendi 10 dias de férias, que é o máximo que eu consigo vender dentro de um período, significa que 10 dias eu vou trabalhar, ou seja, vou receber o salário referente a esses 10 dias trabalhados,
vou receber as férias referente a esses 10 dias e vou receber também 1/3. Tudo em dinheiro, não em descanso. Tudo será remunerado. Eu vou ter algumas dúvidas agora em relação a pagamento de férias, como que funciona o valor. Eu quero tirar todas essas dúvidas com a Thaís, ela é a nossa responsável do Escritório de Contabilidade Central do Empreendedor pela parte de RH, de departamento pessoal, e é a pessoa mais recomendável para conversar com a gente sobre isso. Mas antes eu quero falar justamente com você, meu amigo, minha amiga que acompanham a gente aqui na Central do Empreendedor, dúvidas sobre o Escritório de Contabilidade Central do Empreendedor. A Central do Empreendedor é um escritório de contabilidade completo, focado na gestão da sua empresa, uma gestão humanizada, uma gestão feita de pessoas para pessoas. Com o Escritório de Contabilidade Central do Empreendedor, você tem a melhor assessoria contábil e administrativa para o seu negócio de qualquer lugar do território nacional, não importa o estado que você esteja vendo esse programa, de que lugar você esteja vendo essa informação aqui da Com Brasil, a Central do Empreendedor vai atender você da melhor maneira possível, não somente com uma equipe completa e especializada, mas também com um sistema de inteligência artificial que é capaz de conferir todos os seus dados na Receita Federal, Estado e município em tempo real, não deixando passar absolutamente nada. Sabe aquela guia que ficou atrasada, que você esqueceu de pagar e que acabou que não foi informada? No Escritório de Contabilidade Central do Empreendedor você não tem essa dificuldade, porque essa guia será informada para você com opções de parcelamento, opções de pagamento, para que você não fique com absolutamente nada para trás, gerando suas certidões negativas de débito, tanto no município, quanto no estado, quanto na federação, de forma que você possa participar, por exemplo, de licitações, possa abrir uma conta bancária sem ter nenhum tipo de dor de cabeça, de repente ter ali aquela declaração de faturamento que é necessária para que a sua empresa tenha um bom giro econômico, sem ter nenhum tipo de trabalho a mais, a não ser pegar o telefone e entrar em contato com o DDD 13, número 99754-4635 e ter a melhor análise e gestão contábil para a sua entidade empresarial com a Central do Empreendedor. Entre em contato e verifique você mesmo. Voltando para cá, estamos hoje falando com Thaís de Jesus, a responsável pelo departamento de RH, departamento pessoal do Escritório de Contabilidade Central do Empreendedor, e ela hoje fala com a gente sobre dúvidas de férias. Férias, acredite ou não, é um assunto que rende. Tem muitas dúvidas envolto disso, tanto da parte de funcionários quanto da parte de patrões. Como que funciona, qual o tempo de antecedência que tem que ser avisado, e tudo isso a gente está transcorrendo aqui num diálogo muito legal. A minha próxima pergunta, Thaís, agora vai sobre valores, tá? Como funciona o pagamento das férias? As férias são sempre o valor do meu salário? Vamos lá. As férias são proporcionais ao tempo que você vai sair de férias. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você pegar 30 dias de férias num mês em que tem 31, e os 30 dias estiverem dentro desse mês de 31 dias, eles serão proporcionais a 30 dias dentro desse mês, certo? Você vai receber um dia lá trabalhado ainda desse mês no seu holerite, mais as férias, tá? Então elas são proporcionais ao período que você está saindo. E sim, a proporção do valor que você vai receber sempre será em relação ao seu salário. Então, se são 30 dias de salário, de férias, são 30 dias de salário. Assim seria, tá? Então, as férias são proporcionais, mas é lógico, vai depender do período em que você está retirando. Thaís, eu perco hora extra e adicional noturno nas férias ou eu ganho normalmente? E se eu ganho, como que é calculado isso? Olha, quando a gente sai de férias, a gente fica pensando exatamente nessas variáveis que nós temos durante o ano, certo? Muitas vezes nós fazemos muitas horas noturnas, nós fazemos muitas horas extras, né? E aí a gente sai de férias e fica sem aquilo? Não, existe um proporcional que é calculado dentro do período aquisitivo, certo? Dos meses de férias que você tem para tirar, dentro daquele período aquisitivo, você vai contar tudo que você recebeu de variável, certo? Tudo que for de direito, né, variável, e vai dividir por 12, que é a quantidade de meses, né, dentro do seu período aquisitivo. Essa média é colocada dentro do seu valor de férias, tá? Ele vai ser contado junto. Inclusive, nas próprias férias, vão ter lá escrito vantagens de férias, por exemplo, que são relacionadas a essas horas extras que você ganharia se você estivesse trabalhando, por exemplo.
Tem muitas empresas que trabalham com o sistema de comissão. Por exemplo, se eu atingo uma meta, vendo bem, eu ganho uma comissão sobre as minhas vendas. E essas comissões, como que elas ficam durante as férias? Eu fico sem esse valor? Eu perco esse valor? Como são variáveis as comissões e elas são direitos, né? Aquilo que é adquirido ali já, você consegue ganhar o proporcional a essas comissões que você ganhou dentro do seu período aquisitivo também. É feita uma média daquilo que você recebeu por todo esse período, a mais do seu salário, certo? E essa média é levada para o seu valor de férias também. E saindo de licença pelo INSS, vamos colocar que é uma moça que engravidou e teve que sair de licença durante aquele período, ou então é alguém que sofreu um acidente de trânsito e teve um período de afastamento. Como que funciona isso para férias? Eu vou perder o meu direito? Lembra daqueles afastamentos que você disse que descontavam das férias? Eu perco o meu direito às férias por conta desse período de afastamento? Olha, período de afastamento por doença ou por maternidade ou qualquer tipo de afastamento que seja justificado legalmente, certo? Ele não é descontado das suas férias. São descontadas as faltas injustificadas quando acima de 5 dentro do período aquisitivo. Os demais afastamentos, seja pelo INSS, seja por doença, seja por licença maternidade, qualquer um deles, né, que seja justificado, não são descontados. Meu amigo, minha amiga que acompanha a Central do Empreendedor Dúvidas aqui na BSTV e na Com Brasil, saibam que vocês podem ver os programas anteriores pelo site da Central do Empreendedor, que é o www.centraldoempreendedor.cnt, C de caneta, N de navio, T de tatu.br, CNT, Central do Empreendedor com 2 S, .cnt.br. Lá você tem programas anteriores, inclusive um dos programas a Thaís abordou junto com Marcelo Marchiori, brilhantemente expuseram aqui, sobre MEI, microempreendedor individual. E essa é a minha próxima pergunta. Um funcionário contratado como MEI, ele tem direito a férias? O MEI, ele é uma PJ, né? Uma pessoa jurídica como qualquer outra. Logo, ele não é um funcionário, ele é uma empresa sendo terceirizada, como uma contabilidade terceirizada, um sistema de SESMIT terceirizado. Todos esses serviços que são terceirizados não são seus funcionários. Logo, se eles não são nossos funcionários, eles não têm direito a férias, certo? Todos os direitos trabalhistas que qualquer pessoa que seja terceirizada venha ter, ela tem que resolver com a empresa dela, certo? A empresa para quem ela de fato trabalha, não para quem ela é terceirizada. Se ela está representando um CNPJ, é lá com o dono daquela empresa que ela tem que discutir. E se ela for a própria dona da empresa, né? Se for um caso de MEI, por exemplo, que quem está trabalhando ali é o próprio dono, ela não tem o direito às férias. E empregador, Thaís? Empregador recebe férias? Empregador só trabalha, não tem direito a férias, tá? Por mais que um empregador, por exemplo, consiga sair em descanso em alguns momentos do ano, né? Não significa que ele tenha direito a esse terço de férias, a esse valor, tá? O que ele vai continuar ganhando, se ele receber, é o prolabore, tá? Caso ele esteja o tempo todo afastado, lógico, ele não vai ganhar nenhum valor. Mas se ele estiver trabalhando na empresa e um dia sair para descanso, ele só vai receber proporcional ao prolabore e nada de férias. Mas nada impede do empregador ter um acordo com a empresa acerca do prolabore dele e de ser indenizado daquele período de afastamento, não é mesmo? Olha, se ele for o dono da empresa e ele mesmo está saindo, aí é um acordo que ele tem que fazer com ele mesmo e tem que justificar. Mas existe dentro das empresas uma questão que é não misturar a sua pessoa física com a pessoa jurídica, certo? Então não dá para você simplesmente pegar o dinheiro da empresa sem justificativa e gastar com você mesmo, certo? Por mais que você seja o dono da empresa. Dinheiro da empresa é diferente do dinheiro do proprietário, do sócio, enfim, seja lá quem for o prolaborista ali, tá? A gente sabe que tem muitos telespectadores aqui da Central do Empreendedor que são funcionários públicos. Eles podem ter uma dúvida a respeito disso também. Essas regras valem para eles? Eles têm direito às férias?
Olha, o funcionário público, ele é normalmente estatutário. Alguns deles são seletistas, né? Se verem outros programas aqui dentro da Central do Empreendedor, vocês vão entender o que é um seletista, é aquele que segue a CLT, mas a maior parte é estatutário. Dentro do estatuto, vai definir quais são as regras para aquele empregado. Em geral, as prefeituras prevêem férias dentro das regras que são as comuns mesmo, né? Prefeitura, seja o governo do estado, né, o governo federal, eles normalmente seguem aquilo que diz a CLT, pelo menos, certo? Mas é lógico, são estatutos, são leis que são avaliadas somente para aquele nicho ali de empregados, né, que são os funcionários públicos. Logo, tem de ver no estatuto daquela região. A gente estava falando aqui um pouco antes, Thaís, de que tem prazo para o empregador informar o empregado, né, o funcionário, o colaborador, sobre as férias, que são 30 dias antes do início. Mas a pergunta que fica agora é outra. Existe um prazo para tirar férias? Existe sim um prazo para você sair de férias sendo funcionário, tá? Quando nós falamos de período aquisitivos, nós falamos de 12 meses trabalhado para conseguir 30 dias de férias. E aí passa mais 12 meses e mais 30 dias e assim vai, certo? Só que você não pode juntar 2 períodos inteiros de férias. Você não consegue juntar 60 dias de férias. Se isso ocorrer, você vai ganhar em dobro. Tem umas regras lá, certo? Por isso, você tem um período certo para tirar suas férias. Qual é esse período? Antes que acabe o próximo período aquisitivo, eu tenho de já ter gozado todos os dias das minhas férias anterior, certo? Então, se eu tenho 30 dias para gozar de férias que foram estabelecidos dentro do ano de 2024, entrei em 1º de janeiro de 2024, tá certo? O meu primeiro período aquisitivo vale até 31 de dezembro de 2024, até 31 de dezembro de 2025, onde vence meu segundo período aquisitivo completo, eu já tenho de ter gozado todos os 30 dias referente ao ano de 2024. Tá, legal. E se eu não gozar esse período? Se passar 2 anos, passar em 2, 3 anos, e eu não tirar essas férias, o que acontece? Olha, como a obrigação, é aquilo que nós estávamos falando aqui já, de dar as férias ao funcionário é do empregador, como ele quem define esse período, ele tem uma multa, vamos dizer assim, para caso ele não deixe o seu funcionário tirar férias dentro do período que deveria, certo? Essa multa, por assim dizer, é o dobro de férias. A gente chama de dobro de férias. Significa que todo o valor que o funcionário receberia de férias, ele vai receber em dobro, certo? Então, em vez de um valor proporcional a um salário, ele vai receber proporcional a 2 salários, caso ele não goze as férias no período correto. Existem ou podem existir regras diferentes sobre férias para categorias diferentes? Olha, isso existe sim. A gente depende muito, né, das convenções coletivas da categoria, né? Isso é definido pelos sindicatos de cada uma das categorias, certo? As convenções coletivas, elas podem definir, por exemplo, o período em que aquela classe deve tirar férias. Aqui em Peruíbe, litoral sul paulista, né, da onde estamos gravando, existe uma regra em que os professores, por exemplo, devem tirar férias ou em julho ou em dezembro, certo? Preferencialmente em julho, dentro da convenção coletiva. Isso é uma regra só para a classe de professores, certo? Não significa que todo mundo tem que fazer isso, mas para os professores especificamente existe essa regra. Então existe sim, para algumas categorias, regras em relação ao período que você deve retirar essas férias, mas nenhuma delas pode ferir a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Eu saí de férias, muito comum essa pergunta do escritório por parte de funcionários. Saí de férias e fiquei sem salário. O que aconteceu, Thaís? Conta aí pra mim. O que aconteceu é o seguinte: quando nós saímos de férias, nós não recebemos salário por aquele período em que estamos descansando, certo? O período de gozo de férias não é trabalhado, então você não recebe salário. O que você recebe é o proporcional de férias, que é ali semelhante ao salário. Todavia, você recebe esse valor antecipadamente. Você não vai sair de férias somente depois receber o valor das férias. Você primeiro recebe, depois de até no máximo 2 dias anteriores ao seu período de gozo,
Você goza as férias e aí esse valor que você já recebeu antecipadamente de férias é descontado do seu holerite. Então, se você tirou 10 dias de férias, 10 dias serão descontados porque eles já foram antecipados. Não é que você perdeu, é que eles foram antecipados. E vale transporte, Thaís? Desconta vale transporte das férias? Olha, as empresas podem descontar até 6% do valor do salário do funcionário, certo? Em relação àquilo que foi gasto com o Vale Transporte. Então, assim, eu recebi o Vale Transporte esse mês completo, certo? O meu empregador pode retirar 6% do meu salário por conta desse Vale Transporte, certo? Mas o valor que eu tirei de Vale Transporte foi inferior aos 6% do meu salário, que pode acontecer. Nesse caso, será descontado todo o valor que foi antecipado de Vale Transporte, ok? Estagiário, os estagiários, aqueles que estão lá aprendendo, teoricamente, ou não, ou trabalhando muitas das vezes de maneira irregular, a gente vai falar sobre isso mais adiante. Eles têm direito a férias, Thaís? Estagiário tem um contrato próprio, ele não segue a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Ou seja, aquilo que for pré-definido entre a instituição de ensino, certo? Porque ele está continuando o ensino dele, o aprendizado dele em um local de serviço, certo? Ele vai definir, né, essa instituição de ensino vai definir o prazo em que esse estagiário pode tirar férias, tá? Em geral, tem férias sim para estagiário, mas quem vai definir isso é a instituição na qual ele estuda. Thaís, não tirei férias e fui demitido. E agora, perdi? Não, você não perde seu direito se você for demitido sem justa causa, ok? Se você foi demitido sem justa causa, você vai receber junto da sua demissão, certo? O valor das férias proporcionais àquele período que você não gozou, mas você tinha direito. O patrão de uma empresa é obrigado a pagar as férias vencidas de outra empresa? Vou dar um exemplo, tá? A pessoa foi demitida de uma empresa que ela tinha lá férias vencidas, ela tinha direito adquirido, ela poderia descansar a qualquer momento. Ela foi até pago na rescisão, só que ela não descansou aquele período. O novo patrão é obrigado a dar esse período de descanso? Eu vou falar aqui em geral, tá? Para não dizer que sempre, não. Ok? Ele não tem, por quê? Porque se você foi demitido de uma empresa, o próximo empregador não tem culpa do que aconteceu lá no passado, certo? Nessa empresa dele, ele vai responder por aquilo que está acontecendo ali. Se você entrou, você está começando um novo período, lógico, né? Se você não tirou férias nesse meio tempo, ele não tem essa obrigação de lhe dar. Outra situação em que deveria é em casos muito raros em que empresas se fecham, abrem outras empresas e aí existe aquela questão solidária, em que você responde solidariamente por aquilo que não foi pago para os funcionários. Mas essa é uma questão jurídica, certo? Em geral, ele não tem nada a ver, esse novo empregador não tem nada a ver com o anterior, certo? E você não vai tirar férias porque você não saiu na anterior. Você vai permanecer desde o início, contando lá o início do período aquisitivo, no momento em que você entrar nessa nova empresa. Perfeito. Thaís, eu quero aqui agradecer por ter tirado essas dúvidas. Nosso próximo programa será sobre contrato de trabalho e você estará aqui de novo para falar com a gente da Central do Empreendedor. E você, meu amigo, minha amiga, que ficou aqui acompanhando a gente na Central do Empreendedor Dúvidas, saiba que os nossos programas estão disponíveis também pelo Central do Empreendedor, com 2s.cnt, C de casa, I de navio, T de tatu.br. Você pode acompanhar a nossa página e tirar outras dúvidas, engrandecendo cada vez mais o seu repertório enquanto empresário, empresária aí de todo o território nacional, além de, claro, entrar em contato com a Central do Empreendedor e ter ali a melhor assessoria contábil e administrativa para o seu negócio. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Continuem ligados na programação da BSTV e da Com Brasil. Muito obrigado novamente. Tchau!